Vitória Vasconcelos estava sentada em um quarto de hotel em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, olhando fixamente para a tela do seu notebook. Para quem olhava o mapa do Brasil, ela estava a milhares de quilômetros de São Paulo, a capital financeira onde morava. Lá fora, o crepúsculo do fim de abril se aprofundava e em seu peito crescia uma vaga inquietação que a atormentava há pelo menos uma semana. Ela havia chegado havia 3 dias para tratar de negócios da empresa. Negociações com um grande fornecedor, assinatura de contratos, inspeção de depósitos. Era uma viagem de negócios comum, daquelas que ela fazia pelo menos uma dezena de vezes no último ano. Bem-vindo ao meu canal. Aqui eu conto novas histórias de vida todos os dias, e eu ia ficar muito feliz se você se inscrevesse e desse um like no meu vídeo. Agora bora para a história. Tenho certeza de que você vai curtir até o final. Marcelo, seu marido, sempre reagiu a essas viagens com tranquilidade. Tranquilidade demais, se for parar para pensar. Devo estar ficando louca, pensou Vitória, abrindo o aplicativo que dava acesso à câmera instalada em sua casa. Ela a havia colocado ali, na cozinha, uma semana antes de partir. Alguma coisa dessa vez lhe disse que era necessário fazer isso. Intuição feminina, talvez? Ela tinha orquídeas no parapeito da cozinha, flores caprichosas que exigiam atenção. Marcelo havia prometido regá-las a cada 3 dias, mas Vitória sabia perfeitamente que ele sequer se aproximaria das plantas. No entanto, a questão não eram as orquídeas. Nos últimos meses, algo havia mudado. Marcelo estava distante, sempre atrasando no trabalho. Seu escritório de arquitetura passava por momentos difíceis. Ele agora carregava o celular consigo o tempo todo, até para o banheiro. E, havia 2 meses, Vitória viu acidentalmente uma mensagem na tela. Espero por você, como sempre. A remetente estava assinada simplesmente como F. Quando ela perguntou quem era, Marcelo respondeu displicentemente. Fernanda, a nova consultora financeira do escritório. E sorriu como se aquilo explicasse tudo. Vitória não fez um escândalo. Ela não gostava de brigas. Em vez disso, começou a observar. E quanto mais observava, mais forte ficava a certeza de que Marcelo tinha um caso. Todos os sinais estavam ali. Por isso, a câmera na cozinha parecia o passo mais lógico. A cozinha, o coração do apartamento, era o lugar onde eles sempre conversavam à noite. Se Marcelo trouxesse alguém para casa, a pessoa fatalmente acabaria ali. Eram por volta das 8 da noite, no horário de São Paulo. Vitória abriu o aplicativo e ligou a transmissão ao vivo. Por alguns segundos, a tela permaneceu preta, e então a imagem carregou. A cozinha. A conhecida mesa redonda onde ela e Marcelo tomavam café da manhã nos últimos 5 anos. A luz amarela do lustre e 3 pessoas sentadas ao redor da mesa. Vitória paralisou. Marcelo estava sentado. Ao lado dele, uma mulher de 30 e poucos anos, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo. As feições eram dolorosamente familiares. Era Fernanda, não a consultora financeira do escritório de arquitetura, mas sua própria irmã caçula, Fernanda Menezes. E na frente deles, um homem de camisa clara e óculos, com uma pasta de documentos na mão. Um desconhecido. Vitória aumentou o volume. O principal é que tudo esteja formalizado antes do retorno dela, dizia o desconhecido. Sua voz era baixa, um pouco nervosa. Eu fiz as alterações no contrato social como vocês pediram. Agora, toda a responsabilidade pelas dívidas recai sobre a diretora executiva, ou seja, sobre ela. Ótimo, Gustavo Ricardo. Marcelo parecia satisfeito. Então, quando Vitória voltar, nós já estaremos em Portugal e ela terá que lidar com os credores. Fernanda riu. Era um riso que Vitória se lembrava desde a infância, vibrante e despreocupado. Só que agora soava cruel. Para ser sincera, pensei que ela desconfiaria mais rápido, disse Fernanda, servindo-se de vinho. Mas não, minha irmãzinha é ingênua demais. Sempre foi. Confiança é uma coisa boa, observou Marcelo, estendendo a taça. Para nós, pelo menos. Gustavo Ricardo, o advogado, como Vitória percebeu, ajeitou nervosamente os óculos. A preocupação era visível em seu rosto. Escutem, ele começou. Eu sou advogado
Esse esquema está no limite da legalidade. Se algo der errado, posso ser responsabilizado por cumplicidade. Não quero ser envolvido nisso. Gustavo, relaxe. Marcelo deu um tapinha no ombro dele. Tudo foi planejado, os documentos estão perfeitamente limpos. As assinaturas de Vitória nós conseguimos antecipadamente, quando ela assinou aquele pacote de papéis para o banco. Lembra-se? 6 meses atrás, entre aqueles documentos, estavam as procurações de que precisávamos. Ela nem sequer leu o que estava assinando. Vitória sentiu um frio se espalhar pelo seu corpo. Há 6 meses, Marcelo realmente lhe trouxera uma pilha de documentos, dizendo que era para a renovação da linha de crédito da empresa. Ela assinou, confiando no marido. Meu Deus, como pude ser tão cega? Mas ainda assim, insistiu o advogado. Isso é fraude. E se ela for à polícia? Não irá, disse Fernanda com confiança. Minha irmã não é do tipo que procura a polícia. Ela tentará resolver tudo sozinha, em silêncio, para não envergonhar a família. E enquanto ela estiver pensando, nós estaremos longe. Para onde exatamente vocês planejam ir? Perguntou o advogado. Portugal, respondeu Marcelo. Já está tudo pronto lá. O apartamento foi comprado em nome de uma empresa. As contas foram abertas. Eu e Fê embarcamos em 1 semana. Até lá, todas as dívidas da empresa serão oficialmente transferidas para Vitória. Os credores começarão a exigir o pagamento e não haverá nada para pagar. O negócio está praticamente falido. Retiramos os ativos com antecedência. Vitória escutava e não conseguia acreditar. Sua empresa, a Aliança Construtora Ltda, que ela construiu ao longo de 10 anos, investindo toda a sua energia e dinheiro. Marcelo era formalmente um coproprietário, mas sempre dizia que não se metia na gestão. Arquitetura é comigo, negócios são com você. Ele adorava repetir. E agora descobria que ele havia sistematicamente destruído seu trabalho, transferindo ativos para empresas de fachada e acumulando empréstimos em nome dela. E Fernanda, sua irmã caçula, que ela sempre protegeu, a quem ajudou com dinheiro, arranjou emprego. Fernanda sempre a invejou. Vitória sabia disso. Inveja do sucesso, do marido, do apartamento. Mas a esse ponto. Gustavo Ricardo, você tem certeza de que o esquema funcionará? Perguntou Fernanda novamente. Havia uma nota de dúvida em sua voz. O advogado hesitou na resposta. Vitória olhou atentamente para o rosto dele. Ele parecia perturbado, até assustado. Suas mãos tremiam enquanto folheava os papéis. Legalmente está tudo certo, ele finalmente disse. Mas eu repito, sou advogado. Não preciso ser envolvido nisso mais do que o necessário. Os documentos estão prontos, o esquema funciona, mas se a investigação começar... Não vai começar, interrompeu Marcelo. Vitória é orgulhosa demais para admitir a todos que foi enganada pelo marido e pela irmã. Ela vai ficar quieta e tentar se desvencilhar sozinha, e quando perceber que é impossível, já estaremos inalcançáveis. O advogado assentiu, mas Vitória percebeu que ele não estava convencido. Seus dedos tamborilavam na mesa, seu olhar corria para os lados. Aquele homem temia as consequências, a responsabilidade e o fato de estar sendo usado. Tudo bem, disse Gustavo Ricardo, recolhendo os papéis. Eu fiz a minha parte, o resto é problema de vocês. Repito, sou advogado. Não me envolvam mais. Claro, claro, acalmou pequeno Marcelo. Você está liberado, Gustavo. Obrigado pela ajuda. O advogado se levantou, pegou a pasta e seguiu para a saída. Na porta, ele se virou. Espero que vocês saibam o que estão fazendo. Quando a porta se fechou, Fernanda bufou. Covarde! Ele mesmo inventou metade desse esquema e agora está com medo. Mas é profissional, observou Marcelo. Sem ele, não teríamos feito isso de forma tão limpa. Vitória desligou o áudio e fixou o olhar na parede. Suas mãos tremiam, sua garganta estava seca. Ela sentia raiva, dor e uma estranha e fria calma ao mesmo tempo. As lágrimas vieram aos olhos, mas ela não as deixou cair. Não agora. Agora ela precisava pensar. Marcelo e Fernanda a traíram. Isso era óbvio. Eles planejavam destruir sua vida, deixá-la endividada e fugir juntos. Então, havia algo mais entre eles do que apenas um complô. Vitória se lembrou dos olhares que trocavam nos jantares de família.
toques acidentais. Ela atribuía isso ao fato de se darem bem. Como ela pôde ser tão cega? Mas o advogado, esse Gustavo Ricardo Lacerda, ele estava com medo. Repetiu a mesma frase várias vezes. Eu sou advogado, não me envolvam. Ele claramente não estava certo do que estava fazendo. Mais do que isso, ele parecia já lamentar sua participação no esquema. Vitória ligou a gravação novamente e reviu o trecho. Sim, o advogado estava nervoso, sua ansiedade era real. Marcelo e Fernanda, ao contrário, pareciam autoconfiantes, quase eufóricos. Eles estavam certos do sucesso, mas o advogado, não. Se ele tem medo, então é possível conversar com ele, pensou Vitória. Ela se levantou e foi até a janela. Lá fora, sob o vidro, as luzes da cidade de Campo Grande brilhavam. Ainda ontem, sua vida parecia estável e previsível, um negócio de sucesso, um marido confiável, uma família. Hoje, tudo havia desmoronado. Mas Vitória não ia desistir. Ela nunca desistia. Um plano começou a se formar em sua cabeça. Primeiro, salvar a gravação da câmera. Segundo, descobrir tudo sobre esse advogado. Quem ele era, onde trabalhava, qual era seu papel no esquema. Terceiro, encontrar uma maneira de contatá-lo. Se ele estava com medo, poderia ser convencido ou assustado ainda mais. Vitória voltou ao notebook e salvou a gravação em uma conta na nuvem protegida por senha. Em seguida, abriu o motor de busca e começou a pesquisar. Gustavo Ricardo Lacerda, advogado, São Paulo. A busca retornou vários resultados. Gustavo Ricardo Lacerda. Escritório, foco jurídico. Especialização em direito empresarial. Telefone, endereço do escritório. Uma foto no site da firma. O mesmo homem de óculos. Só que na foto ele sorria, um sorriso profissional por trás do qual não havia nada de vivo. Vitória anotou todos os dados em um bloco de notas. Na manhã seguinte, ela voltaria para São Paulo sem avisar Marcelo. Oficialmente, a viagem de negócios deveria durar mais uma semana, mas Vitória inventaria uma desculpa. Diria-se aos colegas que precisava voltar para casa com urgência e não diria nada a Marcelo. Ela olhou novamente para a tela. Marcelo e Fernanda ainda estavam sentados à mesa, bebendo vinho e rindo. Falavam sobre o futuro, sobre a vida em Portugal, sobre como passariam os dias na praia, sobre a liberdade. Vitória escutava e sentia uma fria determinação crescendo dentro dela. Vocês acham que ganharam? Ela lhes disse mentalmente. Mas o jogo está apenas começando. Vitória fechou o notebook e começou a fazer as malas. O voo para São Paulo era logo cedo. Ela precisava ser rápida e cautelosa. Marcelo e Fernanda não podiam desconfiar de nada até o último momento. E com o advogado, ela falaria pessoalmente, muito em breve. Ela se deitou na cama. As cenas da cozinha, as palavras de Marcelo e Fernanda, o rosto perturbado do advogado, tudo rodava em sua cabeça. Eu sou advogado, não me envolvam. Essa frase soava como um grito de socorro ou como um aviso. Gustavo Lacerda não temia apenas as consequências. Ele temia ser o bode expiatório. E isso significava que ele tinha um instinto de autopreservação. E Vitória pretendia usá-lo. Ela fechou os olhos e se forçou a respirar fundo. Amanhã começaria um novo capítulo de sua vida. Um capítulo onde ela não seria a vítima, mas sim a jogadora. E ela pretendia vencer. Vitória retornou a São Paulo no dia seguinte, logo de manhã. O avião pousou em Guarulhos às 6h30 e ela imediatamente pegou um táxi, mas não para casa, e sim para o apartamento alugado de uma amiga, em Pinheiros. Laura tinha viajado de férias para Maceió e deixara as chaves com Vitória, pedindo para que regasse o ficus. Agora, aquele apartamento se tornara o refúgio ideal. Vitória subiu ao 5º andar, abriu a porta e entrou. O pequeno conjugado, com vista para a movimentada avenida, cheirava a ar parado e algo floral. Ela abriu a janela, jogou a bolsa no sofá e pegou o notebook. Não havia tempo a perder. Marcelo e Fernanda planejavam fugir em uma semana. Isso significava que ela tinha exatamente 7 dias para virar o jogo contra eles. A primeira coisa que fez foi rever a gravação da câmera, fazendo anotações detalhadas. Gustavo Lacerda, advogado do foco jurídico.
especialização em direito empresarial, acompanhamento de transações, reestruturação de empresas. O site da firma era conciso sobre ele. Formação na USP, Faculdade de Direito, 10 anos de prática. Nenhum detalhe pessoal. Vitória abriu as redes sociais. O perfil de Lacerda em uma delas estava parcialmente bloqueado, mas ela conseguiu ver algumas coisas. Poucas fotos, algumas de conferências jurídicas, uma em uma feira do livro. Aparentemente era um homem discreto e reservado. Poucos amigos. Estado civil não listado. Ela ligou para Carolina Santos, uma antiga conhecida que trabalhava como advogada em uma grande corporação. Vitória. Oi. Carolina se surpreendeu com a ligação. Você não deveria estar viajando a trabalho? Voltei mais cedo, respondeu Vitória brevemente. Escuta, preciso de uma informação. Você já ouviu falar do escritório Foco Jurídico ou do advogado Gustavo Lacerda? Carolina hesitou, pensando. Foco Jurídico? Sim, já ouvi. Uma firma de médio porte trabalha com direito empresarial. A reputação é normal, mas dizem que às vezes operam na zona cinzenta. Lacerda. Parece que ele é o especialista deles em reestruturação. Parece ser competente, mas reservado. Por que a pergunta? Curiosidade, mentiu Vitória, evasiva. Ele poderia estar envolvido em algo duvidoso? E quem não poderia hoje em dia? Carolina riu. Mas, falando sério, nunca ouvi nada de ruim sobre ele. Embora na nossa área todos saibam tudo sobre todos, e sobre ele quase não se sabe nada. Ou ele é muito limpo, ou muito cauteloso. Entendi. Obrigada, Carol. Vitória desligou e refletiu. Cauteloso. Isso se encaixava no que ela vira na gravação. Lacerda não era o mentor do esquema. Isso era óbvio. Provavelmente Marcelo e Fernanda o haviam envolvido, prometendo um bom dinheiro ou pressionando de alguma outra forma. Agora, ele temia as consequências. Vitória passou os próximos 2 dias estudando todo o material disponível. Por meio de contatos, ela solicitou cópias dos documentos de sua empresa arquivados na Receita Federal. Descobriu várias transações suspeitas, formalizadas havia 6 meses. Grandes empréstimos, transferências de dinheiro para contas de empresas de fachada. As assinaturas eram dela, mas ela não se lembrava desses documentos. Portanto, Marcelo estava falando a verdade. Entre os papéis que ela assinara, havia documentos fraudulentos. A raiva vinha em ondas, mas Vitória a controlava. Emoções eram suas inimigas naquele momento. Ela precisava de uma cabeça fria. No 3º dia, decidiu agir. O plano estava pronto. Ela precisava encontrar o advogado pessoalmente, mas de uma forma que parecesse acidental. Não podia deixar que ele desconfiasse que ela sabia da conspiração. Primeiro, precisava baixar a guarda dele e depois atacar. Através de Carolina, Vitória descobriu onde Lacerda costumava almoçar. Aparentemente, ele ia quase todos os dias a um pequeno café perto do escritório Foco Jurídico, na região da Faria Lima. O lugar se chamava Café da Esquina e era especializado em saladas leves e café. Era tranquilo, não muito lotado. Na quinta-feira, exatamente à 1h, Vitória entrou no Café da Esquina. O local era aconchegante, com mesas de madeira e cheiro de pão fresco. Vitória olhou em volta e o viu quase imediatamente. Gustavo Lacerda estava sentado perto da janela, com uma xícara de cappuccino e um prato de salada Caesar na frente. Ele lia algo em um tablet, fazendo anotações ocasionalmente com uma caneta stylus. Vitória pediu um café e sentou-se em uma mesa oposta, um pouco afastada, de modo a vê-lo sem chamar a atenção. Ela pegou o celular e fingiu checar e-mails. Na verdade, estava observando. Lacerda parecia cansado. Ele comia devagar, sem apetite, distraindo-se constantemente com o tablet. Vitória notou que sua mão tremeu algumas vezes ao levar a xícara à boca. Nervoso. Bom. Ela esperou mais uns 10 minutos, levantou-se e seguiu para a saída. Ao passar pela mesa dele, esbarrou propositalmente na pasta de documentos do advogado. Ela caiu no chão. Ai, me desculpe! Vitória se abaixou, pegou a pasta e a entregou a ele. Eu estou tão desastrada hoje. Não foi nada. Lacerda pegou a pasta, avaliando-a com o canto do olho. Seu olhar era indiferente, fugaz. Está tudo bem? Vitória deu um sorriso de desculpas. Ah, que bom! Ele acenou com a cabeça. Não se preocupe.
Vitória estava prestes a sair, mas de repente parou, como se tivesse se lembrado de algo. Escuta, eu acho que te conheço de algum lugar. Você por acaso não trabalha em algum escritório de advocacia? Lacerda se alertou. Seus olhos se estreitaram. Trabalho. Por quê? É que eu estou com uma situação complicada agora. Vitória sentou-se na cadeira oposta, sem esperar por um convite. Eu preciso da consulta de um advogado. Em direito empresarial, você se parece exatamente com o advogado com quem troquei e-mails, mas talvez eu esteja enganada. Talvez, Lacerda claramente queria encerrar a conversa, mas estou ocupado agora. Eu entendo, Vitória assentiu. É que é um assunto urgente. Eu suspeito que meu sócio está tentando desviar os ativos da empresa e me deixar com as dívidas. Disseram-me que você é especialista nesse tipo de caso. Ao ouvir as palavras desviar os ativos, o rosto de Lacerda estremeceu. Ele empurrou o prato e olhou para ela com mais atenção. Quem lhe falou sobre mim? Uma advogada conhecida, mentiu Vitória. Ela disse que você poderia ajudar em situações complexas. Lacerda ficou em silêncio. Vitória ouviu, avaliando se deveria continuar a conversa. Tudo bem, ele finalmente disse. Conte-me brevemente. Vitória começou a contar uma história inventada sobre um sócio que supostamente estava tentando enganá-la usando documentos falsos. Ela falou em termos gerais, mas cada detalhe se assemelhava ao que estava acontecendo com ela mesma. Lacerda escutava, e quanto mais ela falava, mais pálido ficava seu rosto. E agora eu não sei o que fazer, concluiu Vitória. O que me assusta é que o advogado que ajudou a formalizar os documentos também possa estar envolvido nisso, mas talvez ele simplesmente não entendesse o que estava fazendo. Não entendia? Lacerda deu um sorriso amargo. Advogados sempre entendem o que estão fazendo. A questão é, até que ponto estão dispostos a assumir a responsabilidade? E você está disposto? Perguntou Vitória, olhando-o diretamente nos olhos. Ele se encolheu. O que você quer dizer? Vitória pegou o celular, abriu o aplicativo da câmera, encontrou a gravação salva e colocou o telefone na mesa com a tela virada para cima. Na tela, a imagem estava congelada. A cozinha, a mesa, 3 pessoas. Lacerda olhou para a tela e empalideceu. Gotículas de suor apareceram em sua testa. Eu acho que nos conhecemos, Gustavo Ricardo, disse Vitória, calmamente. Você ajudou meu marido, Marcelo Vasconcelos, e minha irmã, Fernanda Menezes, a formalizar documentos para me deixar com as dívidas da empresa. E agora está preocupado que seja o bode expiatório. Lacerda ficou imóvel. Por alguns segundos, ele apenas olhou para a tela, depois voltou o olhar para Vitória. Havia choque e medo em seus olhos. Quem é você? Ele sussurrou. Eu sou Vitória Vasconcelos, aquela mesma mulher que vocês 3 decidiram enganar e destruir. Lacerda se endireitou bruscamente na cadeira, como se tivesse levado um banho de água fria. Calma, não vou chamar a polícia agora mesmo. Vitória tirou o telefone. Primeiro, quero falar com você. Para quê? Sua voz estava trêmula. Porque você está com medo, respondeu Vitória simplesmente. Eu vejo, você repetiu que não queria ser envolvido. Isso significa que você sabe no que se meteu. E eu aposto que agora você está arrependido. Lacerda permaneceu em silêncio. Suas mãos apertavam a borda da pasta. O que você quer? Ele finalmente perguntou. A verdade, Vitória se inclinou para a frente. Toda a verdade. Como eles te envolveram? O que exatamente você fez? Quais documentos você formalizou? Para onde foi o dinheiro? E depois eu quero que você me ajude a virar o jogo contra eles. Você enlouqueceu? Lacerda balançou a cabeça. Eu não posso. Isso seria uma violação do sigilo profissional. Vou perder minha licença. E se eu for ao Ministério Público com esta gravação, você será preso por fraude, respondeu Vitória, calmamente. O sigilo profissional não se aplica a crimes. Então, escolha. Me ajude e fique livre. Ou se recuse e vá preso com eles. Lacerda levou a mão à testa. Vitória viu sua mão tremer. Demorou longos minutos antes que ele falasse. Eles vieram me procurar há 2 meses. Sua voz estava rouca. Marcelo Vasconcelos disse que precisava de ajuda com a reestruturação da empresa da esposa e me ofereceu um bom dinheiro. Eu concordei, pensando que era um trabalho comum,
Mas depois descobri que ele queria desviar os ativos e deixar as dívidas com ela. Eu disse que era ilegal, mas ele insistiu. Disse que eu não tinha escolha, porque já havia assinado alguns documentos e agora era cúmplice. E você concordou? Vitória tentava falar calmamente. Eu fiquei com medo, confessou Lacerda. Eu precisava de dinheiro. Tenho dívidas, problemas. Pensei que ninguém descobriria. Mas depois, quando vi como eles estavam planejando tudo, percebi que estava sendo usado. Se algo desse errado, eu seria o culpado, o advogado que formalizou os documentos. Você está certo, assentiu Vitória. É exatamente isso que vai acontecer, a menos que você me ajude. Lacerda levantou os olhos para ela. E se eu ajudar? Se você ajudar, eu farei com que toda a responsabilidade caia sobre Marcelo e Fernanda. Você será a testemunha que ajudou a desvendar o crime. Talvez receba até mesmo uma pena menor ou suspensa, mas o principal é que você não será o principal culpado. Ele ficou em silêncio, ponderando. Vitória viu a pesada luta interna em sua cabeça, o medo das consequências, o desejo de se salvar, os resquícios de ética profissional, tudo misturado. Eu preciso pensar, ele finalmente disse. Você tem um dia, Vitória se levantou. Amanhã, no mesmo horário, no mesmo lugar, você me dará sua decisão. Se recusar, eu vou à polícia com a gravação. Se aceitar, começaremos a agir. E, Gustavo Ricardo. Ela se inclinou para ele, baixando a voz. Não tente avisar Marcelo ou Fernanda. Estou te monitorando. Se você ligar para eles, eu vou saber. E então, eu irei diretamente à polícia ou ao Ministério Público. Entendido. Lacerda assentiu, sem levantar os olhos. Vitória saiu do café e só na rua se permitiu respirar fundo. A tensão estava afetando seu bem-estar. Sua cabeça estava girando. Ela caminhou por alguns quarteirões e parou em frente à vitrine de uma loja, fingindo olhar os produtos. Na verdade, estava verificando se Lacerda a estava seguindo. Mas ele não estava em lugar nenhum. Ela pegou um táxi e mandou levá-la ao apartamento de Laura. Enquanto dirigia, o plano para o futuro se formava em sua cabeça. Se Lacerda concordasse, ela teria acesso a todos os documentos e esquemas que eles inventaram. Ela poderia entender para onde o dinheiro foi, como anular as transações, como provar a culpa de Marcelo e Fernanda. E se ele não concordasse, então ela teria que agir de outra forma. Mas Vitória estava quase certa de que ele aceitaria. O medo é um poderoso motivador, e Gustavo Lacerda estava com muito medo. À noite, ela ligou a câmera da cozinha novamente. Marcelo estava em casa, sozinho, preparando o jantar. Ele parecia relaxado, até assobiava alguma coisa. Vitória olhava para ele e sentia seu coração gelar por dentro. Aquele homem, com quem ela viveu por 5 anos, que ela amava, era capaz de tamanha traição. E Fernanda, sua irmã. Ela fechou o notebook e se deitou no sofá. Amanhã seria o novo encontro com Lacerda. Vitória esperava que ele tomasse a decisão certa, porque senão ela teria que encontrar outros caminhos. Mas ela não desistiria por nada. No dia seguinte, Vitória chegou ao café da esquina exatamente a 1h. Lacerda já estava sentado na mesma mesa perto da janela. Havia uma xícara de café intocada à sua frente. Ele parecia ainda pior do que no dia anterior. Rosto cinzento, olhos vermelhos, barba por fazer. Parecia que não tinha dormido. Vitória sentou-se à sua frente. Por alguns segundos, eles ficaram em silêncio, se estudando. Eu concordo, disse Lacerda em voz baixa. Eu ajudo você. Mas com uma condição. Qual? Você garante que estará do meu lado. Eu dou meu testemunho, forneço todos os documentos, mas você pedirá um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Uma pena suspensa, no pior dos casos. Mas não a prisão. Vitória assentiu. Combinado, mas só se você fizer exatamente tudo o que eu disser, sem recuos, sem tentativas de me enganar. Eu entendi. Lacerda balançou a cabeça. Meu Deus, no que eu me meti? Conte-me tudo, desde o começo. Vitória pegou o bloco de notas. Como exatamente o esquema funciona? Todos os detalhes. Lacerda respirou fundo e começou a falar. Vitória escutava e anotava. O quadro que se formava era sombrio. Tudo havia começado havia 3 meses.
Marcelo, com a procuração de Vitória, procurou o escritório Foco Jurídico, solicitando a reestruturação da empresa da esposa. Nas primeiras reuniões, Marcelo se comportou corretamente, explicando que a esposa estava muito ocupada com as operações e confiara a ele as questões jurídicas. Lacerda não desconfiou de nada, começou o trabalho, estudou a estrutura da empresa, analisou os ativos e passivos. Então, na terceira reunião, Fernanda apareceu. Marcelo a apresentou como consultora financeira da empresa. Juntos, eles expuseram o plano real. Desviar todos os ativos valiosos através de uma cadeia de empresas de fachada e deixar as dívidas com Vitória. Naquele momento, eu já estava profundamente envolvido no trabalho. Havia assinado um contrato de confidencialidade, recebido o primeiro pagamento, explicou Lacerda. Eles disseram que se eu recusasse, me processariam por quebra de sigilo comercial. E que eu já era cúmplice, porque havia assinado alguns documentos intermediários. Eu fiquei com medo. Além disso, o dinheiro. Prometeram R$200 mil por todo o trabalho. Eu tenho um financiamento imobiliário, dívidas com conhecidos. Eu concordei. E o que você fez em seguida? Perguntou Vitória, controlando a raiva. Eu alterei o contrato social da empresa, usando as assinaturas que Marcelo trouxe separadamente. Ele disse que você as havia dado há 6 meses. Tecnicamente, tudo parecia legal. A diretora executiva, você, assinou as alterações no contrato social, segundo as quais toda a responsabilidade financeira pelos passivos da empresa recaía pessoalmente sobre a CEO. É uma prática rara, mas admissível, geralmente aplicada em empresas familiares. Em seguida, formalizamos vários empréstimos fictícios. Sua empresa supostamente tomou empréstimos de outras pessoas jurídicas. Na verdade, eram empresas de fachada, registradas em nome de laranjas. O dinheiro era transferido para as contas dessas empresas e, de lá, imediatamente retirado em espécie ou enviado para o exterior. No total, formou-se uma dívida de cerca de R$15 milhões. Vitória estava chocada. 15 milhões. E os ativos da empresa? Equipamentos, imóveis, veículos? Tudo foi vendido a preços subvalorizados para empresas criadas por eles, depois revendido pelo valor de mercado, e a diferença foi parar nas contas de Marcelo e Fernanda. Formalmente, a proprietária de tudo se tornou uma empresa em Portugal que eles registraram em nome de um laranja. Mas o controle real está com eles. E quando eles pretendem viajar? Depois de amanhã, no sábado. As passagens já foram compradas. Assim que chegarem a Portugal, o processo de falência da sua empresa começará. Os credores entrarão com ações judiciais e você responderá de acordo com o novo contrato social. Vitória anotou a última frase e largou a caneta. Ótimo! Agora me diga, é possível anular essas alterações no contrato social? Teoricamente sim, Lacerda hesitou. Se provarmos que as assinaturas foram obtidas por fraude. Mas é um processo longo, judicial. Enquanto isso, os credores conseguirão cobrar as dívidas de você. E se agirmos mais rápido? Vitória se inclinou para a frente. Se fizermos novas alterações no contrato social agora, que anulem as anteriores. Para isso, é necessária uma decisão da diretora executiva e o consentimento de todos os sócios administradores, Lacerda ponderou. Os sócios são você e Marcelo, 50% cada. Ele não vai concordar. E se formalizarmos os documentos de forma que o consentimento dele não seja necessário? Lacerda franziu a testa. É complicado, precisamos de um motivo. Por exemplo, se um dos sócios for incapaz ou estiver sendo procurado pela polícia. Pare. E se alegarmos que Marcelo agiu em interesse próprio, causando prejuízo à empresa, aí daria para ir ao tribunal. Não, interrompeu Vitória. Tribunal é muito lento, preciso agir agora. Eles passaram mais 1 hora discutindo opções. Brechas na lei foram encontradas. Aos poucos, o plano começou a tomar forma. Lacerda prepararia um novo conjunto de documentos que anularia as alterações no contrato social e transferiria a responsabilidade financeira de volta aos sócios. Ao mesmo tempo, ele registraria que todos os empréstimos eram fictícios e as transações de venda de ativos eram inválidas devido a um conflito de interesses. Mas tudo isso requer assinaturas e selos, alertou Lacerda. Sem eles, os documentos não têm validade. O selo da empresa está em casa, disse Vitória. E as assinaturas?
Eu sou a diretora executiva. Minha assinatura é suficiente para muitas decisões. Não para todas, rebateu Lacerda. Para anular algumas transações, precisamos da assinatura de Marcelo. Vitória refletiu. E se fizermos o seguinte, formalizamos os documentos em que eu ajo em nome da empresa, defendendo seus interesses, e Marcelo é formalmente acusado de fraude. Assim, a assinatura dele não é necessária. Mas para isso precisamos abrir uma ação penal. Lacerda balançou a cabeça. E isso, de novo, tem que ser através das autoridades policiais. Então, faremos o seguinte, disse Vitória firmemente. Mas não agora. Primeiro, prepararemos tudo o que for necessário. Documentos, provas, o diagrama do fluxo de dinheiro. E então, quando tudo estiver pronto, atacaremos simultaneamente. Eu apresentarei a denúncia ao Ministério Público, você fornecerá os documentos como testemunha e bloquearemos a saída deles do país. Lacerda ficou em silêncio, ponderando. Isso pode funcionar, ele finalmente disse, mas precisamos de tempo. 3 dias, no mínimo. Temos 2 dias até a partida deles, lembrou Vitória. Então, trabalharemos 24 horas por dia. Eles concordaram em se encontrar à noite, no escritório de Lacerda. Vitória saiu e o advogado permaneceu no café, terminando o café frio. Ela viu medo em seus olhos, mas também um certo alívio. Parecia que ele realmente queria se livrar dessa história sem ir para a cadeia. Vitória voltou para o apartamento de Laura e começou sua própria preparação. Primeiro, ela revisou todos os documentos da empresa que estavam em formato eletrônico. Encontrou cópias dos empréstimos, dos contratos de venda de ativos. Tudo parecia legal, mas Vitória agora entendia que havia fraude por trás de cada papel. Em seguida, ligou para o banco onde até a empresa tinha contas. Olá, aqui é Vitória Vasconcelos, diretora executiva da Aliança Construtora Liteda. Preciso de um extrato de todas as operações dos últimos 6 meses. 1 minuto, respondeu o funcionário do banco. Podemos enviar o extrato para seu e-mail em até 24 horas. É possível obter isso com urgência? É importante para uma auditoria. Enviaremos ainda hoje à noite. Vitória agradeceu e desligou. À noite, ela teria o panorama completo do fluxo de dinheiro. Isso se tornaria uma parte crucial da prova. Às 6 horas da tarde, ela chegou ao escritório de Lacerda. O foco jurídico ficava no 3º andar de um centro empresarial no centro de São Paulo. Vitória subiu e identificou-se ao segurança como cliente de Lacerda. Ela foi levada a um pequeno escritório no final do corredor. Lacerda estava sentado à mesa, coberta de papéis. Ele parecia exausto, mas concentrado. Eu já comecei o trabalho, ele disse quando Vitória entrou. Preparei os rascunhos dos documentos. Olhe. Ele espalhou vários papéis diante dela. Vitória leu atentamente. Lacerda havia redigido uma ata de reunião extraordinária de sócios, que anulava as alterações no contrato social. Em seguida, uma denúncia ao Ministério Público por fraude, indicando todos os fatos e documentos. Em seguida, um pedido de bloqueio das contas de Marcelo e Fernanda. Essa é uma boa base, disse Vitória. Mas precisamos de mais uma coisa. Prova de que eles planejavam fugir. Passagens, e-mails. Os e-mails eu tenho. Lacerda abriu o notebook. Marcelo me enviou e-mails com instruções. Salvei tudo por precaução. Excelente. Vitória ficou agradavelmente surpresa. Então, você não confiava neles desde o início. Eu não confio em ninguém, respondeu Lacerda sombriamente. Por isso guardo tudo. Eles trabalharam até a meia-noite. Lacerda digitava os documentos. Vitória fazia revisões, verificava os fatos. Eles tinham um pacote completo. Denúncias, atas, pedidos, provas. Agora, o mais importante, disse Vitória. Você deve continuar agindo normalmente. Marcelo e Fernanda não podem desconfiar de nada. Se eles perguntarem se está tudo pronto, você dirá: sim. Se convidarem para uma reunião, você irá. Finja que tudo está correndo conforme o plano. E se eles pedirem para me encontrar antes da viagem? Perguntou Lacerda. Encontre-os. Diga que tudo está formalizado, os documentos estão em vigor, que podem viajar tranquilos. Deixe-os relaxar. Quanto mais confiantes estiverem, mais fácil será pegá-los. Lacerda assentiu. E você, o que fará? Eu voltarei para casa. Vitória se levantou.
Marcelo pensa que eu ainda estou em Campo Grande. Amanhã à noite, eu aparecerei de surpresa, direi que voltei mais cedo. Vou agir normalmente, cansada, mas satisfeita. Nenhuma palavra sobre o que sei. Que eles pensem que o plano está funcionando. Ela estendeu a mão para Lacerda. Obrigada, você está fazendo a escolha certa. Lacerda apertou sua mão. A palma estava úmida, os dedos tremiam. Espero que você cumpra a sua promessa. Cumprirei, garantiu Vitória, se você fizer a sua parte. Ela saiu do escritório e pegou um táxi. Enquanto voltava para casa, repassava o dia seguinte em sua cabeça. Ela teria que agir naturalmente, sem se trair. Marcelo a conhecia bem. Se ela mudasse um pouco, ele notaria. No apartamento de Laura, Vitória acendeu a luz, se despiu e se deitou, mas não conseguiu dormir. Os pensamentos giravam, tirando-lhe a paz. No dia seguinte, ela veria Marcelo, sorriria para ele, conversaria, fingiria que nada havia acontecido, mas por dentro fervilhariam a raiva e a dor. E Fernanda, a irmã que ela amou e protegeu desde a infância. Fernanda sempre foi a caçula, a mais fraca, a que precisava de ajuda. Vitória a ajudou com os estudos, com o trabalho, emprestou dinheiro que ela nunca devolvia, e no que tudo isso se transformou. No dia seguinte, Vitória acordou tarde, por volta do meio-dia. Ela ligou para Lacerda. Como estão as coisas? Marcelo ligou de manhã, respondeu o advogado. Perguntou se os documentos estavam prontos. Eu disse que sim, ele pediu para eu ir à casa deles hoje à noite, às 7h. Disse que Fernanda também estará lá. Querem discutir tudo antes da viagem. Perfeito. Vitória sentiu o coração acelerar. Vá. Diga que está tudo certo. Deixe-os comemorar. E você? Eu aparecerei em casa, um pouco depois de você. Direi que o voo foi antecipado e voltei mais cedo. Vamos ver como eles reagem. À noite, Vitória voltava para casa de táxi, apertando as chaves na mão. Ela estava fora havia quase uma semana. O que teria mudado? Provavelmente nada. Marcelo não era do tipo que se importava com a organização. Ela subiu ao 7º andar do prédio, abriu a porta e entrou. A luz estava acesa no corredor. Vozes e risos vinham da cozinha. Vitória tirou o casaco, pendurou-o e foi para a cozinha. 3 pessoas estavam sentadas à mesa. Marcelo, Fernanda e Lacerda. Havia taças de champanhe diante deles. Quando Vitória apareceu na porta, os 3 congelaram. Vitória! Marcelo foi o primeiro a se recompor. Como? O que você está fazendo aqui? Oi? Vitória sorriu, embora o sorriso fosse forçado. Aconteceu, voltei mais cedo. Que festa é essa? Um silêncio constrangedor pairou no ar. Fernanda rapidamente se recuperou. Só nos encontramos para discutir alguns assuntos. Este é Gustavo Ricardo, o advogado de Marcelo. Prazer em conhecê-la. Vitória estendeu a mão para Lacerda. Ele apertou a dela e Vitória sentiu seus dedos apertarem levemente. Um sinal. Tudo estava indo conforme o planejado. Vitória, você deve estar cansada. Marcelo se levantou. Vá descansar, nós terminamos logo. Não, estou bem. Vitória foi até a geladeira. Vou fazer um lanche, não se importem comigo. Ela pegou um iogurte e ficou perto da janela, de costas para a mesa, como se estivesse olhando para algo no pátio. No reflexo da janela, ela viu Marcelo e Fernanda trocando olhares. Lacerda estava sentado, sem levantar os olhos. Então, Gustavo Ricardo, está tudo pronto? Perguntou Marcelo, baixando a voz. Sim, respondeu Lacerda. Todos os documentos foram formalizados, assinados e registrados. Vocês podem ficar tranquilos. Em breve, pensou Vitória, muito em breve eles descobrirão como é ser a vítima que se transforma em caçadora. A manhã começou para Vitória às 5h30. Ela passou quase a noite inteira acordada, deitada ao lado de Marcelo, ouvindo sua respiração regular e pensando que em poucas horas tudo mudaria. Marcelo dormia pacificamente, serenamente. Ele devia estar sonhando com as praias de Portugal e a vida despreocupada com o dinheiro roubado. Vitória se levantou em silêncio, foi para a cozinha e preparou um café. Lá fora, o dia estava apenas começando a clarear. O céu de maio estava limpo, prometendo um dia quente.
Ela pegou o celular e verificou as mensagens. Lacerda havia escrito às 5 da manhã. Tudo pronto, aguardando seu sinal. Vitória digitou a resposta. Às 9 da manhã, protocolamos os documentos no Ministério Público. Encontro na entrada às 8h45. Ela terminou o café, se vestiu e saiu do apartamento em silêncio. Marcelo não acordaria antes das 9. Ele sempre gostou de dormir. Até lá, tudo estaria resolvido. O táxi a levou até a sede do Departamento de Polícia Civil do Centro, DEIC, em São Paulo. Lacerda já estava na entrada, pálido, mas determinado. Em suas mãos, ele segurava uma volumosa pasta de documentos. Você tem certeza disso? Ele perguntou quando Vitória se aproximou. Se entrarmos lá agora, não haverá volta. Eu tenho certeza como nunca tive antes, respondeu Vitória, firmemente. Vamos. Eles subiram ao 3º andar e entraram na recepção da Divisão de Investigação. O delegado de plantão, um homem de meia idade, os ouviu e franziu a testa. Fraude em grande escala? É isso! Ele olhou para Vitória. Conte-me em ordem. Vitória começou a contar. Falou calmamente, sem emoção, expondo os fatos. Como o marido e a irmã planejaram desviar os ativos de sua empresa e deixá-la com as dívidas. Como falsificaram documentos usando suas assinaturas. Como planejavam fugir para o exterior. O delegado escutava, fazendo anotações. Em seguida, dirigiu-se a Lacerda. E quem é o senhor nessa história? Eu sou o advogado que formalizou os documentos. Lacerda colocou a pasta sobre a mesa. Fui envolvido nesse esquema por meio de fraude. Disseram que era tudo legal. Quando percebi que estava participando de um crime, decidi ajudar a parte lesada. Aqui estão todos os documentos, contratos, e-mails, diagramas de fluxo de dinheiro e a gravação da conversa onde o esquema foi discutido. O delegado abriu a pasta e começou a folhear. Quanto mais ele lia, mais sério ficava seu rosto. Isso é realmente grave, ele finalmente disse. Se tudo for confirmado, estamos falando do artigo 159 do Código Penal. Estelionato qualificado, com pena de até 10 anos de reclusão. Eles pretendem viajar hoje à tarde, lembrou Vitória. O voo é às 2h. Entendido? O delegado pegou o telefone. Preciso coordenar a prisão com a chefia. Esperem aqui. Ele saiu do escritório. Vitória e Lacerda ficaram sentados em silêncio. Os minutos se arrastavam dolorosamente. Vitória olhou para o relógio. 10 para as 10. Marcelo já devia ter acordado. Descobriu que ela não estava em casa. Talvez ligasse, perguntando onde ela estava. O delegado voltou 15 minutos depois. A prisão foi autorizada, ele disse. Vamos enviar uma equipe operacional para o endereço agora. A senhora irá conosco para identificar os réus e mostrar onde estão as provas. Tudo bem. Vitória se levantou. Meia hora depois, 2 carros da Polícia Civil chegaram ao prédio onde Vitória e Marcelo moravam. Vitória subiu no elevador junto com o delegado e 3 agentes. Seu coração batia acelerado, antecipando a hora do acerto de contas. Ela abriu a porta com suas chaves. Na entrada estava a mala de Marcelo, já pronta. Vozes vinham do quarto. Polícia, não se mexam! Os agentes entraram rapidamente. Vitória entrou logo atrás. Marcelo estava no meio do quarto, de jeans e camiseta, com o telefone na mão. Ao lado dele, Fernanda estava sentada na cama. Ela já havia chegado sozinha. Ao ver Vitória com os agentes fardados, ela pulou. Vitória, o que está acontecendo? Está acontecendo a justiça, respondeu Vitória calmamente. O delegado leu o mandado de prisão. Marcelo escutava, ficando mais pálido a cada palavra. Quando o delegado terminou, Marcelo se virou para Vitória. Você? Foi você? Sim, fui eu. Vitória olhou nos olhos. Você achou que eu não descobriria? Que ficaria de braços cruzados enquanto vocês destruíam minha vida? Mas como? A câmera na cozinha. Vitória deu um sorriso frio. Aquela mesma que eu instalei entre as flores antes de viajar. Lembra? Eu pedi para você regar as flores. Só que eu sabia que as flores eram a última coisa que te interessava. Marcelo parou, compreendendo. Fernanda levou as mãos à cabeça. Meu Deus, ela ouviu tudo! Tudo, confirmou Vitória. E viu e gravou sua adorável conversa com o advogado sobre como me passar a perna. Vitória, escuta. Marcelo deu um passo em direção a ela, mas um agente bloqueou o caminho. Não é o que você está pensando. Podemos explicar tudo.
Vocês explicarão ao delegado. Vitória se virou. Fernanda de repente começou a chorar. Vitória, mas você é minha irmã. Você vai me entregar? Eu não queria. Foi tudo ideia do Marcelo. Ele me envolveu. Cala a boca! Gritou Marcelo. Não diga nada sem um advogado. E onde está o advogado de vocês, aliás? Perguntou Vitória. Gustavo Ricardo Lacerda, que formalizou todos os documentos? Ele, aliás, está neste momento prestando depoimento no Ministério Público, contando como vocês o forçaram a participar da fraude. Marcelo não esperava por essa reviravolta. Lacerda, ele nos entregou. Ele salvou a si mesmo, corrigiu Vitória. Decidiu colaborar com a investigação. Um homem inteligente. Que canalha! Sibilou Marcelo. Esse covarde nos vendeu. Cidadãos, acompanhem-nos. O delegado acenou para os agentes. Marcelo e Fernanda foram levados. Vitória ficou no apartamento para mostrar ao delegado onde estavam os documentos da empresa. Ela abriu o cofre no escritório, pegou as pastas de contratos, o selo da empresa, o pendrive com as cópias eletrônicas dos documentos. Aqui está tudo o que pode ser útil, ela disse. E mais a gravação da câmera, onde eles discutem o esquema. Excelente! O delegado recolheu tudo como prova material. A senhora precisará comparecer mais tarde para prestar depoimento detalhado. Eu comparecerei, prometeu Vitória. Quando todos se foram, ela ficou sozinha no apartamento vazio. Sentou-se no sofá da sala e sentiu o cansaço a atingir. A tensão dos últimos dias desabou sobre ela de uma só vez. Suas mãos tremiam, sua visão ficou embaçada. Ela cobriu o rosto com as mãos e, pela primeira vez em todo aquele tempo, permitiu-se chorar. As lágrimas corriam sem parar. Vitória chorava de alívio, de dor, de raiva, de decepção. Sua vida havia desmoronado. O marido se revelara um traidor. A irmã também. O negócio estava arruinado. Mesmo que ela recuperasse o dinheiro por meio da justiça, a empresa não poderia ser salva. A reputação estava perdida. Os clientes haviam fugido. Ela chorou por muito tempo, talvez por 1 hora. Depois, limpou as lágrimas, lavou o rosto e tomou um chá. Ela precisava se recompor. Sim, a vida havia desmoronado. Sim, as perspectivas eram sombrias. Mas ela não ia desistir. O telefone tocou. Era Lacerda. Como foi tudo? Ele perguntou. Eles foram presos, respondeu Vitória. Levados para o DEIC. Bom, um alívio era perceptível em sua voz. Eu dei meu depoimento completo. Vou colaborar com a investigação. Continue assim, aconselhou Vitória. Conte tudo o que sabe. Essa é sua única chance. Eu entendo. Lacerda fez uma pausa. Sabe, eu não dormi a noite toda. Pensando no que fiz. Como pude concordar com aquilo? Você concordou porque ficou com medo e foi seduzido pelo dinheiro, disse Vitória com dureza. Mas depois você fez a escolha certa. Isso é o mais importante. Obrigado, ele respondeu baixinho. Obrigado por me dar uma chance. Vitória desligou. Lá fora, o dia seguia normal. Ela pensou que Marcelo e Fernanda deveriam estar no aeroporto, a caminho de uma nova vida. Em vez disso, estavam sentados em uma cela de detenção provisória, percebendo que tudo havia desmoronado. À tarde, Vitória foi ao DEIC para prestar depoimento oficial. Ela foi interrogada por 3 horas, com perguntas detalhadas sobre a empresa, as transações e como descobriu o esquema. Vitória respondeu de forma clara e consistente, fornecendo todas as provas que possuía. O investigador examinou atentamente a gravação da cozinha. É uma prova forte, ele disse. Há uma clara discussão sobre um complô criminoso. Em combinação com os documentos fornecidos por Lacerda, temos provas completas. O que acontece agora? Perguntou Vitória. Vamos abrir um inquérito por crime de estelionato qualificado, artigo 159, parágrafo 4º, explicou o delegado. Fraude em grande escala, cometida por um grupo organizado. Ambos enfrentam até 10 anos de prisão. Vamos solicitar a prisão preventiva durante a investigação, pois há risco de fuga ou de pressão sobre as testemunhas. E Lacerda? Lacerda pode receber uma pena suspensa por cumplicidade, mas isso será decidido pelo juiz. O principal é que ele está colaborando, prestando depoimento e demonstrando arrependimento. Vitória assentiu. Justo. Lacerda realmente ajudou a desvendar o crime.
Sem ele, tudo teria sido muito mais difícil. À noite, ela voltou para casa. O apartamento parecia estranho, desconfortável. Tudo ali a lembrava de Marcelo. Suas coisas, seus livros, suas fotos nas paredes. Vitória caminhou pelos cômodos, juntando seus pertences pessoais e colocando-os em caixas. Que ele pegasse quando saísse, se saísse. Ela parou diante de uma fotografia, onde ela e Marcelo estavam no casamento. Jovens, felizes, apaixonados, 5 anos atrás. Naquela época, ela acreditava que era para sempre, que eles superariam juntos qualquer desafio. E no final, ele a atraiu por dinheiro e por um caso com a irmã dela. Vitória tirou a foto da parede e a colocou na caixa. No dia seguinte, Marcelo e Fernanda tiveram a prisão preventiva decretada pelo juiz. Ambos pareciam exaustos. Marcelo, sombrio e irritado. Fernanda, chorosa e assustada. O promotor leu a acusação e pediu a prisão de ambos. Seus advogados contestaram, citando a falta de antecedentes criminais e a residência fixa. Mas o juiz foi inflexível, dada a gravidade da acusação e o risco de fuga, confirmado pelas passagens compradas para o exterior. O juiz decretou a prisão preventiva de Marcelo Vasconcelos e Fernanda Menezes por um período de 60 dias. Marcelo gritou algo, mas suas palavras se afogaram no som do martelo do juiz. Os dois foram levados. Vitória soube disso pelo delegado e sentiu algo estranho. Não era triunfo, nem alegria, mas um tipo de vazio. Ela havia feito justiça. Eles seriam punidos. Mas e agora? Sua vida ainda estava arruinada. Ela pegou um táxi e foi para o escritório de sua empresa, que ficava em uma área industrial na periferia de São Paulo, em um pequeno prédio de 2 andares. Vitória subiu ao 2º andar, abriu a porta de seu escritório e sentou-se à mesa. Ela havia passado os últimos 10 anos ali, criou o negócio do zero, investiu alma, energia e dinheiro. A Aliança Construtora Ltda. Era sua criação. E agora tudo isso precisava ser encerrado. Vitória abriu o notebook e começou a revisar os documentos financeiros. As dívidas da empresa eram enormes. Mesmo que conseguisse recuperar os ativos desviados por meio da justiça, isso levaria anos. E os credores exigiam o pagamento imediato. A falência era inevitável. Ela ligou para sua contadora, Carla. Carla, precisamos iniciar o processo de falência da empresa, disse Vitória. Prepare todos os documentos. Vitória, eu ouvi o que aconteceu. A voz de Carla era de sincera tristeza. Sinto muito. Obrigada, Vitória sorriu com pesar. Mas não há o que fazer. Precisamos encerrar o negócio de forma civilizada. As semanas seguintes se passaram em uma série de reuniões com advogados, credores e contadores. Vitória iniciou o processo de falência da empresa, vendeu os ativos restantes e pagou os funcionários. No final do mês, a Aliança Construtora Ltda. Deixou de existir. Vitória também vendeu o apartamento onde morava com Marcelo. Muitas lembranças, muita dor. Comprou um pequeno apartamento de 2 quartos em outro bairro, mudou-se para lá com o mínimo de coisas. Marcelo e Fernanda continuaram sob investigação. Lacerda continuou a prestar depoimento, ajudando a investigação a rastrear o fluxo de dinheiro. Graças à sua ajuda, a maior parte dos ativos desviados foi encontrada e as contas foram congeladas. Uma noite, Vitória estava sentada na cozinha de seu novo apartamento, tomando chá e olhando pela janela. O telefone tocou. Lacerda. Vitória Vasconcelos, boa noite. Sua voz parecia incerta. Desculpe incomodá-la, eu só queria saber como você está. Normal, respondeu Vitória brevemente. Fechei a empresa, me mudei. Estou começando uma nova vida. Aliás, entrei com o pedido de divórcio. O advogado disse que será rápido. Ele está detido, não vai contestar. Quero virar essa página logo. Eu fico feliz. Lacerda fez uma pausa. Sabe, a investigação está chegando ao fim. Em breve, o caso será encaminhado ao juiz. Disseram-me que receberei uma pena suspensa por colaboração. Isso é bom? Vitória estava realmente feliz por ele. Você ajudou. Sem você, tudo teria sido mais difícil. Eu ainda me sinto culpado, ele disse baixinho.
por ter concordado naquela época, por não ter recusado imediatamente. O importante é que você corrigiu o erro. Vitória tomou um gole de chá. Isso vale muito. Eles ficaram em silêncio. Em seguida, Lacerda perguntou inesperadamente: e o que você fará a seguir? Abrirá um novo negócio? Vitória pensou. Não sei, ela confessou, honestamente. Acho que vou abrir algo, mas não na área de construção. Estou cansada. Quero algo diferente, algo honesto e simples. Eu entendo. Lacerda fez outra pausa, depois acrescentou: se precisar de ajuda jurídica, me procure. De graça. É o mínimo que posso fazer. Vitória sorriu. Obrigada. Talvez eu procure. Eles se despediram. Vitória desligou e olhou para o relógio. Era tarde da noite. As luzes da cidade brilhavam lá fora. Em algum lugar, em um centro de detenção provisória, Marcelo e Fernanda estavam sentados, percebendo que teriam longos anos pela frente. E ela, ali, livre, viva, pronta para recomeçar. E pela primeira vez em muito tempo, Vitória sentiu algo parecido com esperança. O julgamento ocorreu 6 meses depois. Vitória compareceu à leitura da sentença. O juiz leu o veredito em voz monótona. Marcelo Vasconcelos e Fernanda Menezes foram considerados culpados de estelionato qualificado em grande escala, cometido por um grupo organizado. Marcelo foi condenado a 8 anos de reclusão em regime fechado e Fernanda a 7 anos. Adicionalmente, ambos foram obrigados a ressarcir os danos causados e proibidos de ocupar cargos de gestão por 5 anos após a soltura. Gustavo Ricardo Lacerda recebeu uma pena suspensa de 3 anos por cumplicidade em fraude, mas a Comissão de Qualificação da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, decidiu suspender sua licença. Sua colaboração com a investigação e seu arrependimento ativo foram considerados pelo juiz como atenuantes, mas a comunidade profissional foi mais rigorosa. A violação da ética era muito séria. Vitória escutava e não sentia triunfo nem satisfação. Apenas cansaço e o desejo de que tudo aquilo finalmente acabasse. Ela viu Lacerda sentado, pálido, com a cabeça baixa. Quando o juiz anunciou a decisão sobre a suspensão da licença, ele estremeceu, mas não levantou os olhos. Vitória entendia que era um golpe duro para ele. Perder a profissão à qual dedicou 10 anos de sua vida. Quando o juiz leu a última linha da sentença e se retirou, Vitória se levantou e saiu da sala sem olhar para trás. A rua estava fria em um dia de novembro. O vento agitava os galhos secos das árvores. Vitória se enrolou no casaco e caminhou lentamente em direção ao metrô. O telefone tocou 1 hora depois, quando ela já estava em casa. Lacerda. Vitória Vasconcelos, boa tarde. Sua voz soava cansada. Desculpe incomodá-la logo após o julgamento. Eu só queria saber como você está. Normal, respondeu Vitória, brevemente. E você? Deve ser difícil. 3 anos sem poder exercer a advocacia. Lacerda deu um sorriso amargo. Eu sabia que isso poderia acontecer, mas ainda tinha esperança. No entanto, é justo. Eu violei a ética profissional ao concordar com aquele esquema. O que você fará agora? Procurar emprego? Lacerda suspirou. A formação em direito ninguém me tira. Vou trabalhar como consultor jurídico em alguma empresa. Não como advogado, mas é alguma coisa. Vitória queria dizer algo, mas não encontrou as palavras. Ela sentia que Lacerda merecia a punição, mas ao mesmo tempo sentia pena dele. Ele ajudou, arriscou sua carreira, testemunhou contra Marcelo e Fernanda e agora pagava pelo erro que cometeu por medo e fraqueza. Se precisar de alguma coisa, ligue, disse Vitória. Posso ajudar com recomendações, se necessário. Obrigado, Lacerda respondeu sinceramente. Isso significa muito para mim. Eles se despediram. Vitória desligou e ficou sentada no sofá por um longo tempo, olhando pela janela. Em 6 meses, desde a prisão de Marcelo e Fernanda, sua vida havia mudado completamente. Ela fechou a construtora, vendeu o apartamento onde morava com o marido, mudou-se para um apartamento modesto na periferia. O dinheiro da venda do apartamento e dos ativos parcialmente recuperados por meio da justiça permitiram que ela não passasse necessidades. Mas começar um novo negócio do zero era assustador. Nos últimos meses, Vitória pensou muito sobre o futuro. A construção não a atraía mais. Havia muita dor ligada a isso.
Ela se lembrou de como sonhava em ser designer de interiores na faculdade, mas optou por uma carreira mais prática. Talvez agora fosse a hora de voltar àquele sonho. Vitória abriu o notebook e começou a estudar o mercado de serviços de design de interiores em São Paulo. A demanda era grande, a concorrência também, mas havia espaço para um pequeno estúdio com abordagem personalizada. Ela elaborou um plano de negócios, estimou os custos e encontrou um local para alugar. No final do mês, a decisão estava finalizada. Ela abriria um estúdio de design de interiores. 2 meses depois, o estúdio Espaço dos Sonhos abriu suas portas para os primeiros clientes. Vitória contratou uma jovem designer, Poliana, e um gerente, Ciro. O escritório era pequeno, 2 salas em um centro empresarial perto do centro, mas aconchegante, decorado com bom gosto. Os primeiros pedidos vieram por meio de conhecidos, depois pela internet. O negócio progrediu lenta, mas seguramente. O trabalho dava à Vitória um prazer que ela não sentia no ramo da construção. Cada projeto era um ato criativo, uma oportunidade de criar algo bonito e único. Ela se encontrava com os clientes, ouvia seus sonhos sobre o lar, desenhava esboços, escolhia materiais e via a felicidade nos olhos das pessoas quando recebiam o interior que sonhavam. Lacerda ligava ocasionalmente, contando sobre seus assuntos. 1 mês após o julgamento, ele encontrou trabalho como consultor jurídico em uma pequena construtora. O salário era modesto, as tarefas rotineiras: revisão de contratos, consultas sobre questões fundiárias, acompanhamento de transações. Mas ele estava grato até por isso. Sabe, às vezes parece que é o certo, ele disse a Vitória durante um telefonema. Recomeçar de baixo, sentir como as pessoas comuns trabalham, não os advogados de sucesso internos caros. É uma boa escola, concordou Vitória. Depois dela, você valorizará o que tem. A primavera chegou discretamente. Em março, Vitória recebeu um grande pedido: projetar o interior de um restaurante. O projeto era complexo, com muitos detalhes de layout e comunicação. Vitória ligou para Lacerda, pedindo uma consulta jurídica sobre o contrato com os empreiteiros. Claro que ajudo, ele concordou imediatamente. Posso ir ao seu escritório, dar uma olhada nos documentos. Ele chegou à noite, depois que Poliana e Ciro já haviam ido para casa. Vitória preparou o chá, espalhou os contratos sobre a mesa, Lacerda examinava cuidadosamente cada ponto, fazia anotações, explicava as armadilhas. Aqui, você precisa adicionar uma cláusula sobre multas por atraso na entrega, ele dizia, apontando para o texto. E aqui, especificar que a responsabilidade pela qualidade dos materiais é do empreiteiro. Vitória escutava e anotava. Lacerda trabalhava concentrado, profissional. Ela de repente pensou que ele havia mudado nesses meses. Estava mais calmo, mais confiante. Aquele nervosismo que era visível nos primeiros encontros havia desaparecido. Muito obrigada, disse Vitória quando terminaram. Você ajudou muito. Quanto devo a você? Nada, Lacerda balançou a cabeça. Eu já disse, é o mínimo que posso fazer depois de tudo. Gustavo, disse Vitória gentilmente, já faz 6 meses. Você já expiou sua culpa há muito tempo. Pare de se castigar. Ele olhou para ela e havia algo caloroso e grato em seus olhos. Talvez, mas eu gosto de ajudar você. Não por obrigação, mas simplesmente por gostar. Eles ficaram em silêncio, bebendo o chá frio. O crepúsculo de primavera se aprofundava lá fora. A cidade acendia suas luzes. E o seu trabalho? Perguntou Vitória. Normal, Lacerda deu de ombros. O chefe é razoável, a equipe é unida. O trabalho não é tão interessante quanto a advocacia, mas ainda é na minha área. Eu reviso contratos com fornecedores, consulto sobre impostos, acompanho transações imobiliárias. Já me acostumei. E em 3 anos você voltará para a advocacia? Não sei, Lacerda refletiu. Talvez. Ou talvez eu fique como consultor jurídico ou abra meu próprio pequeno escritório para aconselhamento em direito civil. Veremos. O principal é que tenho tempo para pensar, para entender o que eu realmente quero. Vitória lhe assentiu. Ela entendia esse sentimento. Após o colapso da vida antiga, surge a oportunidade de construir uma nova, mais consciente, mais honesta. E você?
Lacerda olhou para ela. Está satisfeita com o design? Muito, Vitória sorriu. É uma sensação completamente diferente. Eu crio algo bonito, faço as pessoas mais felizes e vou trabalhar todos os dias com prazer e não com um peso na alma como antes. Fico feliz por você, disse Lacerda sinceramente. Você merece ser feliz. Eles conversaram um pouco mais. Depois, Lacerda se preparou para ir para casa. Na porta, ele parou. Vitória Vasconcelos, posso passar aqui de vez em quando? Não só por causa do trabalho, apenas para conversar, tomar um chá. Eu sinto falta de companhia. Na construtora, as pessoas são boas, mas não são as minhas, entende? E com você é fácil. Vitória olhou para ele e percebeu que também sentia falta da companhia dele. Nesses meses, Lacerda se tornou alguém em quem ela podia confiar. Eles passaram por provações juntos, e isso criou um laço entre eles que era difícil de explicar em palavras. Claro, venha, ela respondeu. Ficarei feliz. A partir daquela noite, Lacerda começou a visitar o estúdio uma vez por semana, às vezes mais. Eles tomavam chá, conversavam sobre trabalho, sobre a vida, sobre planos para o futuro. Às vezes, ele ajudava com questões jurídicas, às vezes apenas ficava sentado enquanto Vitória trabalhava nos esboços. Aos poucos, a convivência deles ultrapassou os limites do escritório. Começaram a se encontrar nos fins de semana, caminhavam em parques, iam ao cinema, a cafés. Lacerda era um conversador interessante, culto, com um senso de humor sutil. Vitória se pegava ansiosa pelos encontros. Em um dia de início de verão, eles estavam sentados na beira do rio Pinheiros, observando o rio e tomando sorvete. O dia estava quente e ensolarado. Pessoas passeavam por perto, crianças riam. Sabe, disse Lacerda, eu costumo pensar em como tudo aconteceu de forma estranha. Se não fosse por aquela história de fraude, nunca teríamos nos conhecido. Eu teria continuado sendo aquele advogado que corria atrás de dinheiro e não pensava nas consequências. A vida às vezes nos derruba para nos acordar, disse Vitória pensativa. Dói, assusta, mas é necessário. Caso contrário, continuaríamos dormindo, sem perceber que estamos indo para o caminho errado. Concordo. Lacerda se virou para ela. Vitória, eu queria dizer, gosto muito de passar tempo com você. Você se tornou uma pessoa importante na minha vida, talvez a mais importante. Vitória olhou para ele e percebeu que sentia o mesmo. Nesses meses, Lacerda se tornou mais do que um conhecido ou um amigo. Ele se tornou a pessoa em quem ela confiava, com quem se sentia em paz e bem. Ao lado dele, ela podia ser ela mesma, sem máscaras ou defesas. Eu também gosto de estar com você, ela disse baixinho. Lacerda pegou a mão dela. Eles ficaram sentados assim, de mãos dadas, olhando para o rio. E aquilo parecia o começo de algo novo, leve e certo. Passaram-se mais alguns meses. O estúdio de design estava crescendo, surgiam novos clientes e projetos interessantes. Vitória contratou mais uma designer, expandiu o escritório. Lacerda continuava trabalhando como consultor jurídico na construtora, mas já começava a pensar em abrir seu próprio escritório de advocacia. 2 anos depois, eles foram morar juntos no outono. Vitória se mudou para o apartamento de Gustavo e alugou o dela. O apartamento era aconchegante. Vitória imediatamente organizou o espaço, transformando a moradia de solteiro em um lar. Uma noite, eles estavam sentados na cozinha, tomando vinho e conversando. Vitória, de repente, se lembrou da câmera. Aquela mesma que ela instalou na cozinha do apartamento antigo e que mudou tudo. Gustavo, lembra daquela câmera com a qual tudo começou? Claro, Lacerda assentiu. Como esquecer? Eu aguardei. Vitória se levantou, foi para o quarto e voltou com uma pequena caixa. Ela a abriu. Dentro estava a câmera. Aqui está. Pensei muito no que fazer com ela. Tenho pena de jogar fora. Afinal, ela salvou minha vida, mas é estranho olhar para ela. Lacerda pegou a câmera nas mãos, virou-a. Sabe o que eu penso? Ele disse. Essa câmera nos ensinou uma lição importante. A verdadeira confiança não precisa de vigilância. Quando há honestidade entre as pessoas, câmeras são desnecessárias. Concordo. Vitória pegou a câmera e a colocou de volta na caixa. Por isso, nunca mais instalarei nada assim.
Algumas coisas são melhores vistas não através de uma lente, mas com nossos próprios olhos, e sentidas com o coração, não com suspeitas. Ela fechou a caixa e a guardou na prateleira mais alta do armário. Que ficasse lá, como uma lembrança do passado, do que ambos haviam passado. Dor, traição, medo, mas também que, mesmo da história mais sombria, algo bom pode nascer. Gustavo a abraçou e eles ficaram perto da janela, olhando para a cidade. Em algum lugar, atrás das grades, Marcelo e Fernanda cumpriam suas sentenças. Vitória não sentia ódio por eles, apenas uma leve tristeza. Eles escolheram o caminho do engano e da traição, e agora pagavam por isso. E ela escolheu a honestidade e foi recompensada com uma nova vida, um novo negócio e uma pessoa ao seu lado em quem podia confiar. Sabe no que estou pensando? Disse Vitória baixinho. Que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que é realmente importante. Eu perdi um marido, uma irmã, um negócio, mas encontrei a mim mesma e você. E eu encontrei você. Lacerda a beijou na testa. Obrigado por me dar a chance de me redimir, por ter acreditado em mim quando eu mesmo não acreditava. Eles ficaram abraçados, e lá fora a cidade mergulhava lentamente no entardecer de outono. E na prateleira mais alta do armário, em uma caixa, jazia uma pequena câmera, uma testemunha do passado que havia ficado para trás. À frente, havia uma nova vida, construída sobre confiança, honestidade e sentimentos verdadeiros. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir.